Em ti eu sei que estou seguro, pois já estás no meu futuro, e tu já sabes bem o que fazer. Mas se acaso teu silêncio me alcançar e resolveres te calar para provar a minha fé, já não
Contra mim e com a
Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que estão contra ti, ó Jeová.
Amados irmãos, graças a Deus por essa tão bela oportunidade que Deus nos concede de voltar a essa casa que é consagrada como casa de oração, este santo templo onde buscamos a presença do Senhor. Nessa oportunidade eu renovo os votos de boas-vindas a todos que estão entre nós, os amigos que foram apresentados como não crentes ainda, e até o final deste culto você possa tomar uma decisão diferente para a sua vida, entregando a sua vida a Jesus, não para mudar de religião, mas para mudar de vida. Abra sua Bíblia no Evangelho que João escreveu, capítulo número 3. Nós vamos ler os 5 primeiros versos de modos alternados. João, capítulo número 3. Vamos fazer aquela leitura participativa, bem bonita. Quem porventura tiver uma tradução muito diferente, acompanha pela tela, mas até você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, pode nessa noite ler a Bíblia conosco. Aleluia, seja Deus louvado e exaltado para todos sempre. Glória a Deus. João capítulo número 3, versículo número 1 nos diz: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Versículo 2: Esse foi ter à noite com Jesus e disse: A mim, bem sabemos que és mestre, filho de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for por ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 4: Disse-lhe Nicodemos: Como pode o homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E todos por esta palavra dizem amém. Vamos nesse momento, como de costume, irmãos, estar orando ao nosso Deus. Vamos orar com o presbítero Pius, que vai apresentar à igreja os pedidos de orações nesse momento. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, quero antes de mais nada deixar aqui uma meditação para a igreja. Em 2 Coríntios capítulo 12, verso 15, sobre a obra missionária, tem um textual deste texto, que diz: Eu, de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Então, irmãos, eu quero também externar a Deus a minha gratidão, agradecer a Deus pela vida do pastor Adonias e pela vida do diácono Gesiel, pela confiança e pela também a oportunidade de poder auxiliar nesta obra. Sou grato a Deus por esta oportunidade. Irmãos, um culto de missões, onde é um culto em louvor a Deus, sendo que é neste culto em que a nossa consciência missionária, ela é ainda mais reforçada. O tema deste mês, como já falamos no mês retrasado, haverá um reforço esse mês. O tema é Uruguai, onde bem sabemos que o pastor Wagner Lins e a irmã Lenita, sua esposa, estão lá fazendo a obra do Senhor, e vamos trazer um breve relato do que está sendo realizado lá. Irmãos, tem uma consciência que eu quero trazer para a igreja, é que a obra do Senhor, nós como igreja, eles que estão lá fazendo a obra, há uma interligação conosco, porque nós temos um defeito, irmãos, de que achar que por ele estar fazendo a obra lá, nós não temos mais responsabilidade com eles. Não é assim, porque a obra missionária é feita por aqueles que vão, que estão lá, por nós que estamos aqui orando e pelas nossas contribuições. Então, como igreja, tudo que é feito lá também reflete o que nós fazemos aqui, e o que nós fazemos aqui também reflete o que é feito lá. Então a nossa oração esta noite é que nós possamos cada vez mais orar a Deus, orar por esta obra e continuar contribuindo para que a obra do Senhor possa avançar. Iremos passar aqui algumas fotos do que está sendo realizado lá. O filho do pastor Wagner, ele tem uma obra linda, aquele que está desenvolvendo tanto com a juventude quanto com aquela comunidade
que é a aula musical, onde ele ensina instrumentos musicais, ensina música e tem essa interação com as pessoas da comunidade. E eu posso dizer aos irmãos, porque tenho acompanhado, e o impacto que a obra do Senhor tem feito naquele lugar é algo que somente Deus pode explicar. Porque somente as almas estão sendo salvas, mas toda aquela comunidade ela está envolvida na obra de Deus, de forma que uma região em que ele mora, onde outrora era dominado pela criminalidade, as mulheres agora têm a sua profissão, as crianças também vêm para a igreja de tempo integral, onde tem uma ocupação em dia e noite, estão envolvidas na obra do Senhor. Famílias e mais famílias estão sendo salvas. Pode passar o vídeo, por favor. A paz do Senhor, os meus irmãos que vão estar assistindo esse vídeo aí em Alagoas. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, ao pastor Carlos Gomes, ao pastor Tony Duarte, nosso secretário de missões, que tem com muita maestria dinamizado este trabalho aí na capital. Quero agradecer a todos os coordenadores de missões que estão aí presentes, os dirigentes de congregação, santos ministros no interior, na capital. Quero dizer a vocês que estamos dando continuidade ao trabalho iniciado pelo nosso pastor Ivaldo Cruz, irmã Fátima, potencializando os trabalhos, ampliando. E desde janeiro o Senhor não tem deixado de salvar, de renovar, de fazer maravilhas. Último domingo, 4 pessoas entregaram sua vida a Jesus, a ponto de nós termos que providenciar cadeiras, porque a necessidade é que tenhamos pelo menos mais umas 30. Todos os meses o Senhor Jesus tem nos surpreendido. Pessoas de outros ministérios têm recorrido à nossa denominação para congregar devido às decepções e frustrações de outras denominações. Rogamos as orações para que Deus continue nos ajudando a dar continuidade aos projetos. Entramos em área vermelha, onde o tráfico é intenso, onde a necessidade é muito grande, com sopão, e muitas vidas estão sendo alcançadas através desse projeto. Uma vez iniciado, precisamos dar continuidade, além do que minha esposa, a quem quero louvar a Deus pela vida dela, pela vida dos meus filhos, que deixaram Alagoas, deixaram sua casa para vir nos ajudar. Minha esposa está dando início ao projeto de corte e costura, artesanato e outros trabalhos. Meu filho está com a formação da banda de música, onde está dando a 2ª aula hoje. E pedimos aos irmãos que não deixem de orar. Tanto a contribuição quanto as orações são indispensáveis. A atmosfera que devemos continuar vivendo é essa, de oração, de expectativa de que Jesus a qualquer momento vai voltar e precisamos trabalhar enquanto é dia. Rogo também as orações pelas pessoas que estão sendo preparadas para o batismo ainda este ano. Pedimos também oração para que o Senhor batize com o Espírito Santo, porque ainda não temos ninguém batizado. E estamos treinando homens. Irmãos, somente quem ganha uma alma para Jesus, vê aquele momento em que uma alma entrega a sua vida para Jesus, tem aquele sentimento, sabe o peso que tem estas palavras. Temos uma frase que dizemos que ganhar é fácil, cuidar é difícil. Já ouviram isso? Não é só ganhar, onde com muitas almas são ganhas para Jesus, mas existe um cuidado com aquela alma para que ela não se disperse. Porque ao ganhar, tem uma obra social a ser feita com aquela vida, um acompanhamento. E é isso que o pastor Wagner tem feito com sucesso, para a glória do nome do Senhor. Nós temos infelizmente, alguns têm um pensamento de dizer que a obra é de Deus, então ele vai se responsabilizar por ela. De certa forma, isso é verdade, porém, esquecemos que o principal meio que Deus irá utilizar para o mantenimento desta obra são as nossas vidas, é você. Glória a Deus. Deus irá cuidar sim, mas é através da sua vida, das suas orações, com revestimento espiritual, porque naquele lugar
Todos os dias é uma batalha espiritual sendo travada, e as suas orações fazem com que as portas se abrem, e as vidas estão sendo ganhas para a glória do nome do Senhor. Irmãos, eu posso até ser meu suspeito em falar do pastor Wagner, porque eu conheço muito a vida dele pessoalmente, sei um pouco das dificuldades que ele passou, e posso dizer que aproximadamente 15 anos atrás, eu estava sentado no penúltimo banco da fileira do meio, quando estava aqui no círculo de oração e alguém pregou sobre a passagem de Êxodo 17, quando o povo de Israel pelejava contra os amalequitas, e quando Moisés estendia os braços, o povo prevalecia, quando ele abaixava, o povo recuava. Irmãos, em 15 minutos foi uma glória neste lugar, e Jesus me batizou com o seu Espírito Santo lá atrás. Aquele alguém foi o pastor Wagner Lins, que Deus utilizou naquela tarde. Então, irmãos, a nossa oração esta noite é que Deus toque o seu coração, para que esta obra continue sendo abençoada e continue frutificando para a glória do nome do Senhor. Amém? Amém. Queremos convidar nosso irmão Benildo, que irá louvar, e queremos também convidar os oficiais para recolher a oferta missionária. E queremos, irmão, que a igreja do Vegel, como tem feito nos últimos cultos de missões, estará presente nesta obra. Amém? Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Logo após a senhora que está louvando ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar gente olhando o Senhor Jesus, transformando as brancas nuvens no azul azul. Onde nem sul, nem norte existirá. E eis as lágrimas, sorriso de alegria e de sofrer. Eu que era cego, agora posso ver. Contemplar enfim, por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé, glória, glória ao autor. Deus é o autor da nossa fé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queria ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Rever amigos que foi ao bem, meus irmãos, agora assim podemos dar as mãos, pois seremos todos um, somente um só Senhor.
que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 9. Glória a Deus. Os oficiais, fiquem aqui desse lado. A palavra do Senhor nos diz, versículo 6, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância também se fará. A Bíblia não mente. A Bíblia não mente. Sua colheita é de acordo com o que você semeia. Se você vê o seu irmão se colhendo bastante, é porque provavelmente ele tem plantado, semeado bastante. A colheita é de acordo com o que semeia. Versículo 7 nos diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração. E por que me veio esse desejo na minha alma nessa noite? É porque muitas pessoas, irmãos, às vezes me procuram dizendo: irmão, ore por mim, porque eu fiz um propósito com a obra missionária, eu quero contribuir. A palavra do Senhor nos diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, ou seja, não é pelo valor, é pelo que colocou no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus não mente, a Bíblia não erra. Então, nesse momento, eu vou fazer uma oração por esta oferta, pelos nossos missionários, para que Deus possa cada vez mais abençoar cada crente que passa um mês separando a sua oferta para a obra missionária. Querido Deus e eterno Pai, Hoje muitos crentes
Eu achei que ia ser na outra rua, ia ser pertinho. Eu, pastor, subi na moto. Foram 40 minutos em cima de uma moto, uma estrada de barro, para chegar em uma família que ele havia ganhado para Jesus. Ninguém viu isso, ninguém sabia disso, mas essa é uma marca que caracteriza um verdadeiro homem de Deus. Essa experiência marcou profundamente a minha vida, e são coisas assim que a igreja não conhece ou não sabe, mas coisas assim que esse homem de Deus está realizando. Então, irmãos, continue orando para que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Quero convidar a igreja a ficar em pé. Quero convidar o presbítero Daniel, que estará apresentando o pregador em nome de Jesus. Graças a Deus, oremos, irmãos. Querido e eterno Deus, nós te louvamos mais uma vez e te agradecemos, ó Pai, Senhor, pela vida do diácono Rafael, que tem nos ajudado na condução desse trabalho. Também agradeço a Deus pela confiança do pastor da igreja, que tem confiado em nossa vida nesse trabalho. Querido, antes que eu esqueça, eu quero pedir carinhosamente aos irmãos que, ao sair daqui, coopere com esse trabalho de missão para que a gente continue desenvolvendo o trabalho. Nós temos ali uma cantina ali fora, umas coxinhas bem quentinhas e deliciosas. Você coopere, por favor, em nome de Jesus. E você vai estar abençoando a gente a continuar fazendo essa obra de Deus. Então, nessa noite, eu senti também de compartilhar uma coisa que Deus tem colocado no nosso coração. Já que eu não podia compartilhar no ciclo de oração, mas eu gostaria de que você entendesse nessa noite o que é contribuir com a obra de Deus. Tanto que você entende que contribuir com a obra de Deus vai além de qualquer circunstância ou qualquer situação financeira que você esteja passando. Se você colocou um propósito no seu coração de ser fiel ao Senhor, continue sendo fiel, pois Deus, Ele lhe dará a recompensa. Eu compartilhei outro dia aqui que eu estava, a maior prova que eu passei, não foi nem lá atrás, sinceramente lá atrás, quando eu passei. Porque, irmãos, eu entendo que o mais difícil não é você não ter e passar por prova. O mais difícil é você ter, estar lá em cima e descer para baixo, né? Como diz os profetas, é quando a roda gigante desce e quem está em cima vai para baixo e quem está embaixo vai para cima, né? O mais difícil é alguém ter alguma coisa e se achar sem ter nada, mas não foi nem em casa. Eu compartilhei aqui que uma das maiores provas financeiras que eu passei foi quando eu fiz a construção, a reforma da minha casa, iniciei a reforma da minha casa. E nesse período de tempo, as nossas finanças deram uma baixa, que entre o meu salário e da minha esposa, nós perdemos 3 salários mínimos da renda da casa. E o que acontece? Eu comecei a reforma, tive que parar. E outra coisa que eu digo também, o mais fácil não é você ser fiel a Deus quando tudo está bem, quando a finança está bem, quando o dinheiro vem, sobra, que você faz aquilo com aquela alegria, mas também sem muito esforço. O difícil é quando as coisas se apertam e você tem que fazer esforço para continuar sendo fiel a Deus que te recompensa. E nesse período de tempo, passou o tempo e a reforma parada, tem amigos aqui na igreja, como por exemplo, tem um amigo ali do Aldo, um amigo chegado, mais chegado do que o irmão, que ele disse: amado, quanto é que você está precisando? Se precisava de arrumar alguma coisa, e não era para pedir ajuda, não, era para realmente na base da amizade. É meu amigo, é o homem de Deus, Deus sabe por que eu estou dizendo isso. Eu disse: não, meu, obrigado, agradeci a ele, e eu estava no meu coração querendo esperar uma providência de Deus. E muitas vezes fui na outra casa, graças a Deus Deus tinha me dado outra casa, estava lá, eu não quis diminuir a qualidade da vida em casa, não quis tirar ar-condicionado, não quis tirar a internet, não quis tirar plano de saúde, não quis tirar a comida da escola. Vai continuar do mesmo jeito, em nome de Jesus. E as contas pagadas, não fiquei devendo ninguém, tudo bem.
E outro dia eu conversando com a minha esposa, a gente sentindo, mas quando eu recebi o dinheiro, primeira coisa, tirava o dízimo, depois tirava a oferta de missão, continuava fiel ao Senhor naquele propósito que eu tinha feito. E mas para que você tenha uma ideia, quando foi o ano de 2020, no final do ano de 2020, mais ou menos no mês de dezembro, mais precisamente no mês de dezembro, para o mês de junho, mês 5, mês de maio de 2021, Deus começou a mover as águas, de repente, na minha caderneta de poupança, começou a entrar dinheiro que eu me vi com quase 90 mil reais para terminar a reforma da casa, para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus, Ele cria a situação de onde não tem, de onde você menos espera. Deus começou a mover, algum processo que eu tinha lá contra a universidade, começou a sair, o processo contra o Estado, outro processo contra a Petrobras, na época que eu trabalhava lá, saiu, sei que eu estava com quase 90 mil reais na mão e terminei a reforma da casa, sem dever a ninguém, e ainda me sobrou dinheiro para a glória do nome do Senhor. Eu estava compartilhando com o diácono Efraim algumas coisas que eu bem mais que a gente compartilha, eu estou compartilhando com a igreja nesse momento. Eu hoje estou vivendo, graças a Deus, não estou me queixando, eu estou vivendo hoje com aproximadamente 35% do que eu ganhava lá no passado, lá atrás, mas estou dando glória a Jesus, estou vivendo muito bem. E eu coloquei no meu coração em ofertar comissão. Eu comecei o mês atrasado, parece que foi um mês atrasado, fiz um propósito com Deus de ofertar a comissão do mesmo valor que eu ganhava há algum tempo atrás, mais de 65% que eu deixei de ganhar, mas eu decidi no meu coração ofertar a comissão e creio que Deus vai tomar. O que importa, Deus aplana caminho no meio do mar, Deus abre as águas, Deus faz tudo para abençoar o seu povo que se chama igreja aqui na terra. Não espere do homem, não espere de ninguém. A providência que Deus vai fazer na tua vida vai ser Deus puro, vai ser só Deus. Para que quando você receba, não vai dizer foi o meu braço, foi a minha força, não. Foi só Deus que fez para a glória do nome do Senhor. Josué, capítulo de número 1, versículo de número 1. Até o Senhor nos conceder, até o versículo número 8, diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora para ser se tornando tu e todo este povo a terra que eu dou ao filho de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Glória a Deus. Eu acredito que nesta noite Deus já tem ministrado uma palavra para a sua igreja. Mas o texto, lembra esse texto? Outro dia eu comecei a pesquisar sobre o livro de Josué, irmão. Melhor dizendo, o livro de Josué é um livro que fala das conquistas do povo de Deus durante a sua peregrinação no deserto. O livro de Josué é o livro que fala de obstáculos, é o livro que fala de batalhas, é o livro que fala de desafios. Mas o mais que me chama a atenção no livro de Josué
em que, em meio aos obstáculos, em meio às batalhas, em meio aos desafios, Deus sempre está presente e dando vitória ao seu povo. E eu, observando esse livro de Josué, comecei a estudar na história. A história fala da vida dos 7 maiores conquistadores do mundo. E eu comecei a estudar a história dos 7 conquistadores do mundo. E o primeiro conquistador que eu comecei a ler, não sei se alguém já ouviu falar de Gengis Khan. Gengis Khan, a história diz que foi um guerreiro oriental, um homem bravo, que muito lutou, edificou, levantou, erigiu e estabeleceu o exército da Mongólia. Gengis Khan era um guerreiro valente. Para Gengis Khan não havia dificuldade, não havia obstáculo, não havia desafio, que todo desafio Gengis Khan enfrentava. A história conta que Gengis Khan não tinha pena dos seus inimigos, dos seus adversários, e que não temia ninguém que se colocasse diante dele. Conta a história que Gengis Khan e todo o exército era um exército montado em cavalo que perseguia o inimigo, que desava seu arco, e dificilmente o inimigo escapava da flecha do exército de Gengis Khan. Gengis Khan foi um grande conquistador, assim como está relatado na história. A história também fala, irmão, de Alexandre o Grande, Alexandre Macedônio, que Alexandre, a história diz que ele foi rei aos 20 anos de idade, morreu aos 32 anos de idade. Mas a história conta que nunca na vida Alexandre o Grande perdeu uma batalha. E Alexandre o Grande foi responsável por erguer o exército da Grécia, da Grécia Antiga e Macedônia, e levantar um apogeu de toda a sua glória. Alexandre o Grande também foi um grande conquistador. A história também me fala de Ciro, o persa, também chamado como Ciro o Grande, também chamado na história como rei pastor. Conta a história que esse rei era muito humano, trabalhava em prol da sua sociedade, trabalhava em prol da sua população. Este rei era um rei muito gentil e por isso ele era chamado na história de um rei pastor. A Bíblia fala de Ciro dizendo assim: o que direi de Ciro? O profeta Isaías começa a dizer assim: o que direi de Ciro? Ciro é o meu pastor e fará o que me apraz. A Bíblia também diz lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 1, dizendo assim: assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão para bater as nações, para descingir os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, Ciro, endireitarei o seu caminho tortuoso, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrões de ferro, e darei o tesouro da escuridade e a riqueza encoberta, para que saiba que eu sou o Senhor que te chama pelo teu nome. Receba essa palavra em nome de Jesus. A história fala que Ciro era um grande conquistador. A Bíblia diz que enquanto Nabucodonosor, Belsazar, começou a blasfemar contra Deus e que foi trazer aquela sentença que ele ia morrer, que o império ia ser destruído, enquanto Belsazar estava tremendo como uma vara verde com medo da sentença que alguns escreviam na parede, quem estava fora? A história diz que Ciro estava seguindo a cidade da Babilônia. E Ciro teve uma grande estratégia. A história diz que Ciro, ele desviou o curso do rio que passava por baixo da cidade. E quando desviou o curso do rio, deixou de fluir água. Quando deixou de fluir água, abriu-se um grande caminho. Então, nesta noite, eu já creio que Deus vai abrir caminhos aonde não existe para o seu povo passar e sair dessa em nome de Jesus. A história conta que enquanto Belsazar estava ali amedrontado, tentando encontrar uma solução para a sentença que Daniel tinha dado para ele, Ciro entrou por baixo da muralha da cidade, invadiu Babilônia e destruiu o império babilônico. A história diz também que Ciro foi um grande conquistador. Mas acredito, irmão, firmemente, segundo a Bíblia, que nós fomos chamados para conquistar, seja em qualquer situação, circunstância, realidade. Deus sempre nos chama
para sermos conquistadores. Acredito que nesta noite, irmão, não vai dar tempo, mas gostaríamos de falar sobre 4 requisitos necessários na vida daquele que quer ser um conquistador. O que é um conquistador? O conquistador é aquele que triunfa, é aquele que subjuga, é aquele que vence, é aquele que conquista. Quando nós analisamos a vida de Josué, um homem levantado por Deus, que recebeu dele uma unção para vencer, triunfar e ser bem-sucedido, nós entendemos que existem 4 requisitos básicos na vida de todo aquele que quer conquistar e que quer ser vitorioso na noite desse dia, em nome de Jesus. O texto diz, irmão, no versículo 2, que Deus chegou para Josué e disse assim: Josué, meu servo Moisés é morto. Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão, tu e todo este povo. O primeiro requisito que eu vejo na Bíblia aqui, necessário na vida de todo aquele que quer conquistar, eu acredito nessa noite, que todo mundo que está aqui tem um objetivo. Que todo mundo que está aqui nesta noite ora a Deus por uma bênção. Ora a Deus para ser bem sucedido naquilo que está precisando. Ora a Deus por uma porta. E tudo isso, resumindo, são conquistas que vocês estão pedindo, estão querendo da parte de Deus. Mas esta noite, qual o primeiro requisito na vida do conquistador? O primeiro requisito é disposição de encarar desafio. Primeiro requisito que Deus chegou para Josué e disse assim: Josué, quando ele disse assim, levanta-te, ele estava dizendo, tem disposição de enfrentar desafios. Quem conquista, quem alcançou o objetivo, saiba que vai haver desafios, obstáculos, muralha na sua frente, mas nesta noite tenha disposição de enfrentar os desafios, esteja favorável, inclinado ou propenso para fazer alguma coisa. A Bíblia diz que Deus chegou para Josué e disse: Josué, meu servo, Moisés é morto. Como se ele dissesse assim: Josué, tudo que você aprendeu agora você vai ter que colocar na prática. E você tem sempre dito, a palavra de Deus, ela é prática. A palavra de Deus não é teórica. A palavra de Deus não é um